né? Quando a gente fala de mundo de beleza, de bem-estar, de estética, de moda, de luxo, parece uma coisa fútil. Mas ela é fútil quando você não tem profundidade. Tudo é futilidade sem profundidade. Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui com vocês, Davi Rodrigues, para mais um episódio de Beauty Mind, o nosso podcast focado em wellness, beleza e tudo aquilo que nos faz bem, né? A gente traz sempre convidados maravilhosos, pessoas inspiradoras e histórias que talvez possa parecer simples para algumas pessoas, mas para outras encontra o eco que precisa para que aquela pessoa possa despertar para buscar melhor sua profissão, se desenvolver melhor. A gente cai, a gente levanta, a gente chora, depois a gente ri. A vida é assim, a vida é esse ciclo constante de mudanças. Então, por isso, eu gosto de trazer amigos, pessoas muito queridas para mim da área da beleza. A gente está fazendo essa série somente com cabeleireiros e afins, pessoas que cuidam dos cabeleireiros. E hoje eu tenho um prazer enorme de trazer um grande querido para o meu coração, um gaúcho de nascimento, catarinense de moradia, não sei por onde você anda agora. Kelvis Sanabria, seja muito bem-vindo, querido. Oi, tudo bem, Davi? Tudo bem, Tudo pessoal? bom, tudo bom, querido. Sempre é uma grande satisfação falar com você, porque quando a gente tem esse contato, né, meio que distante, muitas memórias, né, emergem, né, e o bom é que são sempre muito boas, são memórias muito boas. Então, muito obrigado pelo convite, né, me sinto envaidecido. E chegou o grande dia, né, tava difícil a gente marcar, né, as agendas não estavam fechando, mas como diz o ditado, né, um dia sempre chega. Um dia Boa chega, tarde um dia aqui, chega. né, boa tarde aqui no Brasil. Coisa boa. Ô, Kelvis, a gente se conheceu, eu não me lembro exatamente há quanto tempo, mas tem bastante tempo atrás, que foi na ocasião que eu tinha desenvolvido uma marca, né, uma linha de produtos de cabelo, uma linha de óleos capilares no Brasil. E nessa ocasião nós fizemos uma abertura, né, de mercado ao redor do Brasil e chegamos até a Santa Catarina, em Florianópolis, quando a gente foi trabalhar com o pessoal da rede Cotirô. E você coordenava ali aquela parte técnica da rede Cotirô. É uma rede de lojas de produtos que também tem salões de beleza, um negócio muito bem feito, muito bem pensado e que tem uma influência grande sobre a sociedade de Floripa, né? E você, uma pessoa muito aguerrido, você é um cara que tem muita liderança, que tem muita gestão na sua veia, né? Você já trabalha nisso há muito tempo, um cara com uma ampla formação na área de cosmetologia, beleza, marcas. Você sabe tudo das marcas, eu sou seu fã, #Kelvis. Já vou fazer um hashtag para você. E quando a gente conversa, é sempre um grande aprendizado. É sempre um grande aprendizado, porque você tem uma vivência, inclusive internacional, tendo passado por Paris e feito um bom trabalho. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contando um pouco da sua formação e de quem é o Kelvis Sanabria para esse público que nos assiste agora. Então, Davi, é engraçado, né? Você falando aí, eu já fui trazendo algumas coisas. E assim, meu nome é Kelvis, né? Meu nome é Kelvis Sanabria, eu sou gaúcho, nasci em Novo Hamburgo, uma terra de colonização alemã. E a minha história no universo da perfumaria é uma história meio curiosa, sabe? Curiosa e bastante instigante. Porque quando eu era muito menino, lá em Novo Hamburgo, eu tinha uma rixa com a minha irmã que cuidava muito dos cabelos. Muito, muito, muito. Era aqueles cremes de pote e aquelas coisas coloridas. E eu lembro que aquilo me chamava muita atenção. Por que de tantos produtos, né? Ela usava tantas coisas e eu não usava nada. Enfim, quando eu comecei a ter gosto pela coisa, né? Eu, como pisciano que sou, né? Eu tenho 47 anos, eu sou graduado em cosmetologia e estética e sou Você, pós-graduado em gerontologia interventiva.
envelhecimento Você humano. falar que, você falar que tem 47 anos é para eu parar e refletir a minha própria vida, né? É humilhante, no mínimo, mas tudo bem, vai lá. E eu lembro, assim, Davi, que a França, né, ela sempre estava em mim, né? É uma coisa impressionante. Porque eu lembro que quando eu fui comprar, eu lembro que na época a minha mãe tinha um cartão que chamavam ela lá para fazer limpeza de pele, eu sei que ela nunca ia, né? Nunca ia. E um dia eu fui. E foi ali que me apresentaram pela primeira vez na vida uma linha de cosméticos, né, funcional, que era a marca Payot, né? Payot que naquela época até eu acho que era da Coty, era uma marca francesa, e dali foi. E daí foi. E a minha irmã, eu acho que ela pegou o dizer de rotulagem e viu que era made in France. E desde então ela ria, ela caçoava de mim, ela debochava de mim, de Paris, de Paris, de Paris. E assim, eu não sei o que o destino preparou para mim. O fato é que eu lembro que os meus colegas, né, coleguinhas ali sempre tinha o seu perfume ali de uma marca tal, já Boticário, L'acqua di Fiore. Na época tinha uma grande empresa mineira que difundia seus perfumes, seus cosméticos. E o primeiro perfume que eu fui, né, vestir na vida foi, por incrível que possa parecer, um francês. Ted Lapidus, né, Fantasma. Eu lembro que meu professor de inglês que me cedeu, me coroou, né, digamos assim. E assim, o que que eu vi ali? Eu tomei uma paixão pela qualidade, sabe? Hoje, né, aos 47 anos, eu vejo assim, não é uma marca, não é um desejo. Pode ter sido um desejo também, porque hoje a gente vive no mercado do luxo essa questão de desejo. Então, assim, eu não sei o que que é. Eu não me identificava muito na época pela falta de conhecimento, né? Eu não buscava o conhecimento acerca das marcas nacionais, até porque lá em 1995 não era tão difundido o conhecimento de um produto cosmético, né? Até era bem seletivo, só tinha assim, né? Era difícil. As pessoas eram assim, creme de cabelo, shampoo era para todos os tipos, era aqueles bem de mercado, não tinha esse desejo de ter coisas assim, de ter o conhecimento das coisas que você usufruía. Mas o que aconteceu? A história foi muito legal. Em Novo Hamburgo, eles precisavam de um rapaz e de uma menina para fazer a divulgação de um perfume importado chamado Contradiction, de Calvin Klein. E era num boliche. E eu fui, com a cara e com a coragem. Sem saber nada, absolutamente nada, nu e cru. Mas a grande sacada é que as pessoas, hoje penso eu, que as pessoas gostam disso. Elas gostam de ver, né? Elas se identificam quando percebem que uma pessoa está dando o seu máximo, né? E para fazer aquilo acontecer, mesmo sendo uma coisa muito distante, porque Calvin Klein, né? Produto americano. E eu lembro que quando eu terminei, deu muito certo, sabe? Deu muito êxito, assim, porque a gente trocou, eu fiquei com o feminino, é uma estratégia de marketing dentro da corporação, da RR Rotenberg, e ela ficou com o masculino. Então, eu fui para o universo feminino e ela para o masculino. E deu muito certo, Davi, vendeu muito. O produto era bom, tinha uma história, né, lá. E assim, o que aconteceu? Naquela época, não tinha homem em perfumaria, muito menos no estado do Rio Grande do Sul, né? Era um universo muito feminino, era um clube da Luluzinha, literalmente falando. E assim, eram mulheres muito mais velhas, o conhecimento, como eu te falei, quem detinha o conhecimento naquela época eram mulheres mais experientes, mulheres assim, de meia idade, 45, né, 50 anos. E elas eram muito, né, elegantes, elas usavam muitos produtos cosméticos, essa é a verdade. Por isso que o mercado brasileiro, o mercado nacional começou a crescer, já tinha uma ascensão lá, porque era consumido por uma referência, né, dessas mulheres estarem muito bonitas. Eu lembro que o mercado masculino praticamente nem existia, mas eu estava lá, né? Eu, homem, estava lá. E eu lembro que a empresa que eu trabalhava, que eu prestei esse serviço dentro dessa multinacional, estava precisando de uma vendedora. E eu fui. A moça que me atendeu, ela ficou assustada. Como assim? Né? Como assim? A gente não tem experiências com homens, né? Homens. A gente não tem experiência com homens. A gente não vai saber como se portar no PDV, né, no ponto de venda, com uma figura masculina. A gente não sabe, eles também criaram um certo receio, o universo só feminino, saia, lenço e tal, como vai ser um homem? Mas eu lembro que foi uma resistência, os diretores da empresa, eles eram argentinos, né? O diretor era argentino e ela era brasileira. E eu pedi uma entrevista com ela.
E naquela época, Davi, eu lembro que nós não tínhamos nem telefone, era a época do tijolão mesmo. E eu lembro que a minha tia tinha o telefone e deixei o meu contato. Mas pensei assim, não, né, tinha resistência, era mulher, não ia ser um menino de 19 anos, tinha 19 anos na época, que ia quebrar essa, né? E eu fui. Eu acho que passaram-se 2 dias ali. Quando ela fez a entrevista comigo, ela olhou bem para mim de uma forma muito séria. A minha diretora, ela era muito séria, era muito profissional, muito séria. E eu gostava disso, sabe? Eu gostei desse desafio. Ela era uma pessoa que, segundo as pessoas, né, os meus colegas falavam que era difícil de trabalhar, mas eu gostava desse desafio. Eu gostava dessa eu gostava desse jeito, né, de não ser tão fácil, não aceitar Ela, simplesmente o que ela a era vida muito, oferece. ela era muito exigente, muito exigente. Ela era exigente e eu não sabia muito assim do que era, como que ela conseguiu ter aquela empresa, tal. Mas eu lembro assim que ela tinha ela tinha um império de luxo, certo? Ela Legal, chegou onde ela legal. chegou, então ela devia ter uma história. E eu lembro que quando eu subi uma escadinha e ela olhou para mim exatamente como aquela atriz lá do Diabo Veste Prada olhou para Emily, né? Quando ela olhou Aham, dos pés aham. à cabeça. Eu lembro disso. Ela olhou para mim e ela virou, ela estava, né, ela estava já me esperando. Eu subi aquela escada e ela olhou para mim e falou assim que a empresa dela nunca tinha trabalhado com homens. Mais ou menos, o que eu iria aprontar ali? Ela queria saber. E eu, né, pela falta de experiência, disse que eu estava ali para. Ela falou que, mas era uma vaga feminina. E eu lembro que eu olhei para ela e disse: tá, mas eu não tenho nenhum problema em botar um vestido e um salto alto, desde que eu possa trabalhar. Maravilhoso, Falei, maravilhoso. falei isso. Eu acho que foi. Eu não sei se foi isso porque ela não riu. Mas foi este o momento em que eu tenho certeza que foi este o momento que ela viu que realmente eu estava ali para fazer uma diferença na Ó, empresa dela. E fiz. segura a história um segundo. Isso que você está falando traz para nós a ousadia, traz para nós a atitude. A gente está numa sociedade de pessoas. Estou falando do século XXI, ano 2025, inteligência artificial, internet bombando, tecnologia para todo lado e tudo muito imediato. Tudo muito imediato. Parece que algumas coisas foram atropeladas e as pessoas, elas, no meu entendimento, parece que a busca de um trabalho hoje, de um emprego, ele não se dá mais por atitude. E você não tem mais aquele momento deste embate que você teve. Parece que o resumê, o currículo, ele fala por você, o LinkedIn, ele faz um ótimo trabalho, porque você coloca todos os dados lá e já chega um formato todo pronto, que é o formato que todo mundo sabe ler e quer ler, e a bendita da indicação, né? Alguém que conhece alguém que trabalha na empresa que indica uma pessoa. Isso também faz a pessoa avançar várias etapas. Mas a gente está falando que tem uma essência aí, que é a essência da atitude. É a pessoa que acredita em si, que acredita nos seus propósitos, que tem meta, que tem gana na vida. E você não teve medo, não teve receio, mesmo diante de uma situação que era totalmente oposta. A chance de você conseguir essa vaga era mínima, ou zero. Ela não era direcionada para você. Mas você não aceitou isso. Você foi atrás e você se impôs diante de uma pessoa que causa temor nas demais. Uma Miranda, né? Uma Miranda, vamos dizer assim. Mas você foi lá e se E, impôs e chamou a atenção dela por isso. Davi, e o universo, de fato, ele era extremamente feminino. Ele era. E assim, 2 dias após, tocou o telefone, a minha tia falou. Eu lembro que eu levei um choque quando ela me chamou e na cabeça dela já estava tudo. Ela é uma grande empresária. O patrimônio dela, o império dela ainda existe lá. Um dia eu quero poder ter tempo de ir lá e visitar e falar obrigado, muito obrigado, né, por ter me permitido essa experiência, né, e esse desafio comigo mesmo e ter me tornado a pessoa, né, que eu sou hoje, porque devo muito a ela. A minha irmã, né, por ter caçoado da minha vida tudo, Paris e ela. E assim, e quando eu fui ao ponto de venda, o universo, o mundo começou a se abrir para mim. Porque eu não, imagina, eu precisava de ter o conhecimento, a habilidade
e a atitude necessária para poder avançar, porque é o chá que eles chamam, né? Hoje, nas grandes corporações, a gente vê que são 3 elementos singulares para o êxito de qualquer desenvolvimento humano, de pessoas. É o chá que a gente fala, né? Ah, tu tem o chá? A pessoa tem o chá? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude necessária para avançar. Entenda, isso é um demérito de Gostei. poucas pessoas, porque nem todo mundo tem, sabe? Então, assim, conhecimento. Quando ela viu que eu não tinha o conhecimento, mas que eu tinha a capacidade de aprender, ela investiu em mim. Em cursos com as marcas, né? LVMH, Louis Vuitton Multiremissi, a Iperco, a Rottenberg, e foi aí que ela foi me apresentando ao mundo. Né? Aí que é o filme Diabo Veste Prada. Se você for categorizar, Legal. ela foi naquela época a Miranda, e assim, eu lembro que ela era uma pessoa difícil. Às vezes ela entrava dentro da empresa, as pessoas paravam até de respirar e falava bom dia. Ia todo mundo prontamente bom dia. Eu lembro que às vezes ela entrava e não falava nada. E as meninas, elas se incomodavam pelo fato dela não dar bom dia. Mas, Davi, eu não estava ali para receber bom dia dela. Eu estava ali para dar o meu. Eu saía do conforto do meu lar, da minha casa, para dar o meu melhor às pessoas. Eu não estava ali para, né? Tem um termo chulo que eles para puxar o saco de ninguém. Eu estava. É Se ela verdade. passasse por mim, aprendi com ela. Se ela passasse por mim e me desse um sorriso, eu dava um sorriso. Se ela não, porque assim, ninguém anda em linha reta 24 horas por dia. As pessoas Exato. descompensam e tá tudo certo, né? Então, assim, ela investiu em mim, eu comecei a aprender em treinamentos internacionais. Naquela época, eram pessoas internacionais mesmo, pessoas que vinham de fora, eram franceses e tal. A gente ia para Porto Alegre, né? Uma distância considerável, mas ela investia. E eu me deslumbrava com aquilo, porque, mas assim, existe uma praxis, né? Que isso é da pessoa que. Imagina você, o Davi chega em mim, um menino de 19 anos, e pergunta: eu gostaria de ver um perfume. E como que eu aprendi, né? Não aprendi assim, qual? Não, não é isso. Naquela época era muita polidez. Eu tinha que entender de personalidade, de roupa, de styling, com 19 anos. Sem nenhum eu não tinha universidade, eu estava numa escola, eu intercalava o trabalho com a escola. E eu lembro que o que me ensinaram era mais ou menos assim, Davi, o que você quer ser? E eu achava que isso todo mundo falava. O que você quer ser, Davi? E daí as pessoas falavam, ai, como assim? As pessoas também não estavam preparadas a ser ascendidas dessa forma, entendeu? Hum, Então, o êxito também, a minha terapeuta, eu fiz análise terapia por 7 anos, ela sempre falou, Kelvis, você é dotado de uma capacidade de insight muito grande, você lida muito facilmente e executa, o que não é assim que acontece. As pessoas têm dificuldade na vida por medo, né? E você não tem, você tem insight. Então eu perguntava, porque assim, como que eu ia vender um perfume? Eu jogava tudo para cima e ficava cheirando quando não tinha ninguém dentro da loja e ficava, porque ninguém, não estava escrito ali, é tudo em francês, né? As marcas italiano, norte-americano. Então, assim, eu não sabia ler nada, não sabia francês, mal sabia o português, né? Então, assim, eu tinha que entender de uma forma. E o meu ócio, quando eu estava ali no ócio, eu ficava com aquele espolho estudando. Tá, mas o que é cítrico? O que é fugelciano? O que é? E fui inserindo no mundo do beauty, né? Através da perfumaria. Então, assim, eu tomava, né, de apresentar 3 perfumes no máximo, né, para não ocorrer a saturação, embora tivesse o café ali. Mas, Davi, o que você quer ser? E você me falava. Então, daí, às vezes os clientes ficavam meio constrangidos. Como assim? Não entendi. Então eles falavam: o que você quer ser, Davi? Você quer ser um homem romântico, um homem sedutor, um homem mais enigmático, mais silencioso? Porque, na verdade, o perfume, a fragrância, ele é uma roupa, é uma extensão da é sua roupa. verdade. Então não É adianta você verdade. colocar uma fragrância que você se sinta que você. Quando a pessoa fala que não gosta de uma fragrância, não é que ela não gosta da fragrância, ela pode gostar no pescoço de outro, né, de outrem. Mas ela não gosta daquele no corpo, né, na sua veste. Uhum. Eu tive o grande prazer de ir num talk show quando eu morei em Paris, do Yves Saint Laurent, quando ele era vivo. E eu me arrepio até hoje, sempre quando eu conto essa história. O Yves Saint Laurent tinha um toque de que a primeira pergunta sempre nos talks tinha que ser um francês. É nativo, né? Sempre tinha que ser um francês. Então eu lembro perfeitamente que ele perguntou para uma Valérie de Janier, uma francesa bem conhecida, jornalista, bem conhecida, formadora de opinião na época, e perguntaram para ele qual era a melhor roupa que vestia uma mulher.
Que tipo de peça? Qual a melhor roupa para vestir uma mulher? Yves Saint Laurent, s'il vous plaît. Ela perguntou. E ele sempre tinha um copo d'água e ele era muito inteligente, porque ele pensava um pouquinho e tomava aquele copo. Era muito estratégico. Era um cupim que ele desenvolvia. Ele fazia a pergunta e ele sempre pedia para repetir. Então, ela fez a pergunta, né? E ele pegou o copo d'água. Eu já conhecia, né, a figura. Toma sorrateiramente, dá aquela deglutidinha e pede, s'il vous plaît, repete a questão, né? E ela falava, senhor Yves Saint Laurent, qual que é a melhor roupa para vestir uma mulher? E sabe o que ele respondeu? A melhor roupa para vestir uma mulher é os braços do homem que a ama verdadeiramente. E para quem não tem esse feitio, eu estou aqui. Olha a magnitude disso, Davi. Olha que coisa profunda, cara. Que coisa Obviamente, profunda. a melhor roupa para vestir é o braço de uma pessoa, de um homem, né? E se a pessoa amada hoje não tem, ele tá lá para fazer roupa. Então, assim, isso a gente tem que trazer. A gente traz isso bem e tem que ficar. Não tem que, e deu. Eu sei que hoje no mundo moderno, globalizado, é complicado a gente, nas entrelinhas, a gente absorver essas coisas e levar a outros, propagar a outros mundos. Mas naquela época era assim. Então, assim, quando eu atendia, eu notava assim que os homens, o universo masculino foi crescendo comigo justamente por isso. Os meninos iam lá comprar perfume e eu perguntava, o que você quer ser? E eles ficavam naquelas algazarras, né? Então, assim, mas era certeiro, era uma venda, um investimento convicto. E eles ficavam falando para os amiguinhos, e aí os amiguinhos vinham. Na verdade, Davi, naquela época, a gente desmistificou uma coisa que era muito complicado no universo da perfumaria. O mundo ali não era tão globalizado, mas assim, o melhor perfume do mundo, L'Oréal Azarro. Aquele tradicional que você deve conhecer, né? Que eu, particularmente, não sou muito desamadeirado, mas era aquilo lá. Qual é o melhor perfume feminino? Picasso, Paloma Picasso. Sabe por quê? Não era por qualidade de produto, era por venda. Aquela época, tudo era mensurado através de que vende mais era melhor. E não é assim que funciona. E a gente descobriu que era mais ou menos assim. O homem mais velho botava o seu perfume lá no banheiro, o menino de 12, 14, ia lá, lascava e achava que era o máximo. A mulher, né, a sua mãe usando Paloma Picasso, o coração lá, não sei o quê, a menininha ia. Mas não é assim que funciona. Né, as características, né, todo o desenvolvimento de uma fragrância. Não era assim. Para Paloma Picasso ou de parfum, não era uma menina de 12. E L'Oréal Azarro tradicional, não era para um. Então, depois veio Chroma, né, depois veio a Paloma Picasso desenvolveu fragrância mais tarde. Então, assim, ali fazia necessário a gente ter essa interpretação de persona e levar a outras porque os perfumes estavam ali para ser vendidos, né? E assim, ali começou o grande burburinho, o grande sacode de mudar, de ter que... as marcas, elas se condicionavam nisso e tinha que executar no ponto de venda. E aí, eu já estava ali, olha só o desafio. Quando a gente faz uma coisa muito bem feita, amarrada mesmo, honesta, né? As coisas vão além. Conforme eu fui trabalhando ali, tinha Montblanc, eu comecei a atender pessoas de alto poder aquisitivo e eles estranhavam o fato de eu estar numa cidade do interior. Então começaram a me questionar, por que eu não vou para Porto Alegre? O teu lugar não é aqui, vai abrir um hotel, o Sheraton, te vejo lá. Sabe aquelas indiretinhas de grandes pessoas que têm visão que buscam tipo talento, né? Hoje nas agências de modelos são os chamados booker, mas eles foram, e eu já estava com todo o conhecimento necessário para avançar, já tinha a minha habilidade, né, acerca de todos os produtos, e era perfumaria, só tinha perfume, não tinha skincare nem nada. E fui, Davi, recebi o convite, abri o Sheraton e fui. Daí eu fui, o representante me fez o convite, eu conversei com a minha diretora, não deixei ela na mão, né, fiquei, acho que um período de 2 anos e pouco lá, e fui. Me desafiei em uma cidade grande, no meio de um hotel, né, um hotel com bastante judeus, né, de alto. E assim, a experiência não foi muito diferente sabe? Ali eu via que o mercado realmente carecia de pessoas que multiplicassem o conhecimento. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm o conhecimento, às vezes, muito raso, superficial das coisas. Hoje eu vejo assim, elas gostavam. A história do perfume, Davi. Quantas histórias de perfume tinha? Elas não sabiam usar. Isso eu queria abordar com você um pouco. Porque o perfume, né, ele tem uma história enigmática, uma história muito antiga, ele aparece até em textos sagrados, né? O Egito antigo trabalhava a perfumaria de uma maneira muito peculiar.
O perfume na época de Jesus Cristo mesmo, tem a história da mulher que carregava um alabastro, né, um vaso cheio de um nardo muito Sim, fino, muito sim. puro, que era um perfume. E ela chorava, molhava os pés de Jesus e secava com o cabelo e passava aquele alabastro aquele perfume nele, enfim. Essa é, é a conotação na estética geral, né? Na arte, da forma com que você está. Eu lembro que muitas mulheres, daí eu passei, dessa época, com a minha atitude, eu larguei a mão, né? Larguei a mão, não, eu associei a perfumaria com skincare e make-up. Então eu fui para uma loja maior, que estava começando. Ali o meu desafio maior era a perfumaria já dominada, então era skincare, La Prairie, Orlane, imagina, La Prairie, Orlane, Sisley, eram marcas de cosmético e eu não entendia nada de pele, não entendia nada de tegumento, nada, absolutamente nada. E maquiagem. Então, assim, eu lembro que eu tive que estudar isso. Como é que vai estudar? Um livro estuda. Na época não tinha internet, assim, não tinha. Ali era assim, Não tinha eu chat lembro quantas GPT. vezes, meu Deus, não sei como é que eu não fui preso. Eu fui para a biblioteca cansado, rasgava o livro. Eu fazia lá, era uma mistura de Diabo Veste Prada com lá o Tom Hanks, lá, que rasgava o livro, o manuscrito, para poder levar, para poder estudar, porque eu não aguentava, era muito maçante. É muito conhecimento, é muito técnico. Eu lembro de uma história que tinha uma cliente que ela usava muito lápis preto, né, muito preto, e as pessoas caçoavam. E ela ficava insegura. Eu notava que ela é extremamente segura. Até o dia que eu tive a oportunidade, porque tudo na vida também tem uma brecha, né? Assim, sair falando, história. Eu lembro que eu elogiei ela, foi um elogio vago, né? Porque eu não estava atendendo, eu cruzei com ela e falei, né? Parabéns por acreditar na beleza, mais ou menos isso. E ela me perguntou, assim, o que eu achava. E eu falei para ela, e olha só que legal, eu lembro dessa história. Era assim, porque ela achava que as pessoas ela achavam que era demais, tal, mas não é demais, não. Eu falei, você sabe a história desse Cole que você usa de certa forma meio carregada. O Cole, aquele lá, Cleópatra, é sabido dentro da ciência que ela foi uma mulher alva, ela foi uma mulher de pele clara, né? E tu imagina como deve ter sofrido por uma mulher alva de pele clara e de olhos também mais claros, não se sabe se é verde, era claro, né? Seja um castanho, era claro. Mas o que a gente sabe hoje dentro da ciência é que os olhos claros, eles têm muito mais aversão ao estímulo luminoso do que os olhos mais escuros, melanina, né? Então, tu Sim. imagina como deve ter sofrido, né, a questão do cabelo preto para ela, mas também um olho claro. Na época não se falava em UV e muito menos em óculos de sol de proteção, não tinha, né? Então, Davi, com toda a tua expertise e conhecimento em cima da cromoterapia, o que tu sabe sobre o calor, o preto, né? A cor negra. A Cleópatra fazia aqueles cool, né? Assim, largos, enormes para as laterais. Por qual razão? Porque cada vez que ela tinha que se expor, né, que ela punha a radiação incidia diretamente nas laterais e não para o centro do olho. Ele Então não era virava uma coisa ele tão virava o somente óculos de beleza. sol dela, né? O óculos de sol, fazia aquela coisa dos lados e ia para os lados. Aí vai o Kelvis lá pesquisar livros. O que eu percebi nas microgravuras? Que não eram só Cleópatra que fazia isso. Algumas pessoas também o faziam. Isso me faz a crer que eles também tinham olhos mais sensíveis, né, mais claros. Então, hoje a gente vê isso. A questão do cabelo dela ser negro. Podia ser loiro, podia ser castanho, né? Porque naquela época tinha outros tipos de cor. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um conhecimento científico. E, assim, hoje as pessoas atreladas à questão da sensibilidade, então, a preocupação de colocar ceras mais voláteis, minimizar efeitos, assim, de substâncias que sejam mais irritantes, principalmente numa região tão sensível e delicada quanto os olhos. Mas, assim, a maior parte das pessoas não sabem disso, né? Não entendem essa por que é isso, por que é assim, elas simplesmente acham que tem que ser, e é uma regra geral. Ô, E não é, Kelvis, né? Na não vai verdade, não é. longe. Não vai longe. Tem um estudo da Vela, é um estudo antigo, é bem antigo esse estudo, que fala sobre o cabelo branco. Muitas pessoas falam, mas a tintura não é uma química, que é tóxica, que é isso, que é aquilo. Bom, a gente está falando de fórmulas de 2025. A gente está falando que assim como a Apple fez o primeiro iPhone e chegou ao 16 agora, e são versões do mesmo, virando cada vez melhor, os cosméticos também melhoraram demais. Tem versões novas.
A Vela tem um estudo que fala sobre o cabelo branco como uma lente, né? Ele é transparente, ele não é branco. Nossos olhos veem a massa branca, Sim, mas ele sim. é transparente. Então, quando ele recebe o prisma de luz, os raios UVs, ele faz aquela inversão de uma lupa. Então, ele potencializa a Exatamente isso. inserção do raio no couro cabeludo, o que pode ser um agente causador até de câncer de pele, né? Se a gente for parar para pensar. A coloração cosmética aplicada ao cabelo branco, ela inclusive tem um poder de proteção, né? Ela evita este reflexo de luz no sentido contrário, no sentido da pele, e além de ser estética, além de ser harmoniosa, as tinturas atuais elas têm cosméticos riquíssimos inseridos dentro daquela massa. Aquela massa não é mais apenas uma massa de coloração, ah, e ela tem o poder de cuidar também, não apenas de colorir, mas de cuidar também. Então, há algumas coisas que existem na cosmética, as pessoas não sabem exatamente como que surgiram, por que surgiram. Obviamente que vai ganhando contorno comercial, vai ficando cada vez mais merchandising, né? Muitas pessoas usam um perfume só porque um artista X apareceu usando, ou usa uma marca de roupa porque viu o seu influencer usando. Mas, assim como no Diabo Veste Prada, aquela cena do cinto azul, ela é fantástica, que é a cena que a menina Emily, ela ri, ela debocha, porque para ela todos os cintos são iguais, eram somente azul. E ela estava usando uma jaquetinha azul do Torra, né? Uma coisinha terrível que ela Eu comprou. lembro. Mas a mulher dá uma aula para ela sobre de onde que vem aquele azul e quantos bilhões de dólares aquele azul ajudou a indústria da moda a vender. Então, se a gente, por ignorância, acha uma proteção na ignorância e tenta, às vezes, subestimar o mundo da beleza, da moda, do luxo, e dizendo, mas isso aqui é porque eu não posso comprar um Porsche, que eu digo que o Porsche não presta. Porque eu não posso usar Kerastase, eu digo que prefiro Neutrox. Porque eu não posso usar um Paco Rabanne, eu defendo a imitaçãozinha que vem de lá no meu bairro. Mas a gente tem que ter respeito às histórias dessas marcas. Chanel tem uma história lindíssima. A Mabel, Madame Chanel, ela é responsável por quase tudo que as mulheres têm hoje de acesso ao autocuidado, a definir a própria roupa, a definir o próprio corte de cabelo. Isso vem exatamente no período pós-revolução industrial, com a Madame Chanel revolucionando, quebrando todos os tabus. Em todos os níveis, inclusive na perfumaria, na arte chapeleira, na sua moda de risca, que ela fez maestralmente bem. Então, conhecimento é libertador e faz com que as coisas tenham sabor a mais. A Carolina Herrera, ela tem um método de desenvolvimento de fragrâncias que ele casa com gastronomia. Então, as viagens de Carolina Herrera Na Europa, muito difundido na Europa, né? Pão com é sapato, é muito riquíssimo. difundido essa. É riquíssimo. Eles Então, casam bem. sabe, Tu estava falando ali da questão. Hoje de manhã eu li uma matéria muito curiosa, eu não terminei de ler ainda. É um artigo científico na Base Cielo e na Virene, sobre a questão ali do sol, né? A gente estava falando da pele. A gente se nutre muito do que as coisas são. Mas eu lembro que na especialização, a minha professora de 93 anos, Davi, ela me falou uma coisa. Ela me falou duas coisas que foram muito fundamentais em relação ao universo feminino e em relação à questão do conhecimento. Para a gente sempre manter a mente aberta. Sabe por quê? Porque hoje, acredita-se, pressupõe. Eu li uma matéria hoje de manhã sobre a relação ao sol. Nos enganaram uma vida inteira sobre essa questão de pegar sol na pele para erradicar hormônio e tal. Não é. Existe um grupo alemão, um sueco, um norueguês e um finlandês que eles estão defendendo uma teoria que são os olhos. Os olhos. A mesma coisa que você estava colocando ali. A radiação, o sol, quando entra pelos olhos, automaticamente uma área do cérebro é ativada para a liberação sistêmica de hormônios, vários hormônios mediadores do bem-estar. Então, eles estão estudando uma patologia, depressão, né? E patologias acerca de ordens demenciais e displasias da mente, né? Mas, assim, a questão estética também nos interessa, porque se a gente for enganado, achar que tem que torrar sol e as pessoas têm resistência, e entenda, eu posso falar com propriedade, porque eu vivo numa cidade litorânea onde as pessoas não pegam sol.
tenho medo de envelhecer, não gosto, fico mal-humorada. Então, assim, o déficit de vitamina D no corpo das pessoas aqui é bem alarmante. Então, assim, mas eu também não gosto, confesso que não gosto, eu gosto de pegar, assim, nas pernas ali, mas eu pensei assim, gente, mas que tem tudo a ver. Imagina, se é pelos olhos, se a gente vai, né, se expõe ao estímulo novo. Eu fui casado com um neurologista, com um neurocirurgião, então defendo essa teoria também, porque se entra nos olhos, né, lá, então pode sim, imediatamente, instantaneamente, o cérebro entender e liberar isso na corrente sanguínea, né, e fazer com que a vitamina D... Por que ficar exposto na pele e tal, não sei o que, melanina também, olhos também tem, enfim, vai ser né, um paradoxo. Quem buscar com mais afinco, como sempre foi a ciência, vai debater isso, né, em grandes congressos e no tempo futuro a gente pode saber que se sim ou não. Mas é curioso isso. A questão da história é legal, porque, assim, como o nome já diz, é história, as coisas mudam, né, Dani? Então, a minha professora sempre falava, Kelvis, mantenha a sua mente sempre aberta. Acredita-se, pressupõe-se, deduz-se. Hoje sabe? Hoje é. Mas as coisas podem mudar. E o que eu vejo, por exemplo, muito assim, nem na questão científica, porque eu me arrisco a dizer que a questão científica é aquilo lá e deu, a tecnologia é de ponta, ela é evasiva, é aquilo deu e não acabou. Não vai mudar muita coisa. Eles se aperfeiçoam, mudam os nomes, não é assim? Mas assim, é sempre aquilo, laser é laser, ponto, deu. Vai adaptar uma onda maior, uma camada maior, mas é um laser. Assim, e a gente também tem que parar de ficar propagando essas modinhas, essas bobagens que ficam por aí. Bota máscara, sobrepõe condicionador. Isso a gente sabe que é só para vender remédio. Produto sem sal. Mas, gente, ele é sem sal, ele está se referindo ao cloreto de sódio, apenas o sal de cozinha. Assim, essas coisas de cosmético, quando eu comecei na Guerra de Titãs, eu comecei que a gente vai subindo, né? E a gente vai subindo a hierarquia e a gente vai se batendo de frente com os grandes. Um momento da minha vida, eu fui subindo essa escada e eu me debati com grandes. E eu percebi que eu estava já com conhecimento científico, eu estava debatendo. E ali eu lembro que eu estava num estágio que eu mesmo desenvolvia os meus copings, as minhas estratégias, de dizer assim, Davi, minha professora sempre disse que isso é uma sinalização de inteligência. Davi, eu aceito a sua opinião acerca disso, mas eu não concordo. Porque, assim, as pessoas hoje, elas aceitam muito facilmente, é o efeito avalanche, tudo é aceitável, tudo é normalizado, tudo é romantizado. Eu tenho essa ideia, né, de sempre assim, olha, não é bem assim. Às vezes eu me justifico, uso muito a minha inteligência emocional, porque às vezes também não vale a pena ter tempo, né, gastar saliva e tempo. Mas, assim, eu vejo que é muita bobagem. Davi, tem uma história, uma vez, quando eu fui estudar com afinco as fragrâncias e cremes, quando eu morei fora, que eu tinha que aprender as medidas da Comunidade Europeia. Uma vez, Davi, em 47 anos, uma única vez, eu estava num ponto na Renner, era lá num shopping, e veio uma britânica e perguntou para as meninas ali quantas ons tinha a fragrância tal. E eu lembro que foi um quaquaquá, agora é on. As gurias correram para trás de um perfume de onças da Kenzo, porque tinham... elas não sabiam, e a moça não sabia falar português, né? Até que me chamaram, né? E eu era sachado, porque o Kelvis é fresco, mas qual que é o motivo do Coca-Cola? Então ela perguntou quantos ml tinha, mas ela falou ons, é a medida internacional. Daí eu fui lá e peguei aqui, ó, 3.11, 3.411. Thank you very much. Mas você sabe, então, assim, se ela fosse mineira, ela podia estar perguntando outra coisa. Você sabe o que é ons em Minas? Não. Ons em Minas ons é aquele trem que anda na rua cheio de gente, que você dá sinal, ele para. É o ons. É o ônibus. Não, mas como, o ônibus. Não, mas ela o ônibus. Em Mineirês, não, mas eu não duvido que seja. Eu não duvido que seja, porque ela... Mas, assim, eu sabia, fui treinado. Mas, assim, a importância de você estar dentro e saber, né, o que pode ou não acontecer dentro de um universo, né? Porque eu lembro outra coisa também, que ela era péssima, isso é péssimo. Então, assim, todo mundo aquadidió, né? As pessoas tinham uma mania de chegar, era bem vendido na época, até hoje acho que vende, mas as pessoas falavam assim, aquele tem cheirinho de melancia. Tem aquele perfume da Armani que tem cheirinho de melancia. Davi, ele não tem cheiro de melancia, não tem nada de melancia. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um perfume com melancia. Mas, assim, ele tinha uma alga oceânica, ele é um fugero oceânico que ele lembra o mar. E, assim,
para conhecimento de muitos, né? Muitas pessoas conseguem. Giorgio Armani, ele tem uma ilha lá na Itália que é dele, ele comprou. E quando ele vai querer criar coleções mais românticas, com formas mais afiludadas, ele se confina lá e ele desenvolve. Só que ele fica lá muito tempo. E esse mar evoca um cheiro doce, que é esse cheiro aí que tem nesse perfume. E eu lembro, fazendo um adendo, é da minha época, que tem uma época que tem algum autor fez até uma novela, Riacho Doce. Lembra dessa novela, cara? Que a Vera Fischer era uma galega e o Carlos Alberto de Sá. E eu lembro que todo tempo ele fala que o mar traz um cheiro doce. É esse cheiro doce. Só que assim, ó, eu lembro que até na forma de tratar, porque normalmente quando a pessoa vinha, não tinha o perfil, né? Porque o Acqua di Gio por Femme e o Acqua di Gio por Homme, eles são fragrâncias para pessoas que se amam. Né? É a mulher que gosta de mar. Mas não é de tomar banho de mar, de sacudir. Não é isso. É a mulher que gosta do ambiente mar. Né? A calmaria, o som dos pássaros, o mar infinito. Então, eu projeto assim, aquela mulher no finalzinho do dia, com aquele chapéu, passeando nessa caminhada, assim, sabe? É isso. Então, assim, era isso. E assim como outros perfumes eram de formas erradas, e assim, eu ficava pensando, gente, mas hoje o mercado é quase inadmissível você vender algo errado, né? Porque é tudo de investimento muito alto, e hoje elas têm a liberdade. Eu acho que o conhecimento, a pirâmide, ela se inverteu. Eu te falo com toda certeza, e não tenho... A pirâmide, ela inverteu. Hoje em dia, o conhecimento, seja na mão dos cabeleireiros, está na mão das clientes. Elas têm acesso. Hoje elas têm informação acerca de Instagram, de podcast, elas têm... Está na mão, está na palma da mão. Então, assim, o profissional que se engessa e ele bate de frente com isso, ele está literalmente... Ele fica para trás. Porque eu sempre aprendi que o conhecimento é isso. O conhecimento é você estudar mais, e quanto mais você estuda... A Clarice Lispector, ela traz no livro dela uma frase, quase um parágrafo inteiro que ela fala assim: o que a gente sabe, Davi, o que eu sei, né, o que eu já aprendi, não interessa mais nada para ninguém, nem para mim mesmo. Eu já aprendi. Agora, aquilo que eu não sei, isso sim faz parte da minha essência. É o meu não saber que me torna, né, que me instiga, né, que me desafia a querer navegar em outros mares. E você deve saber muito bem do que eu estou falando, na prática, né, na sua essência, porque você está aí nos Estados Unidos. Então, eu lembro do teu trabalho aqui com os teus olhos. Davi, eu lembro de todos, e todos eram sublimares. Sabe por quê? Porque tu é parecido comigo. Se é para fazer uma coisa, faça bem feita. Eu te falei, né, que até hoje clientes têm o frasco e tinha um pouquinho, e ele não está vencido, que é armazenado. Já tinha uma conjuntura de investimento. Ele é preto, então ele é escuro, ele preserva. Quem disse isso foi o Davi? Não, é a farmácia que naquela época da guerra preservava os antídotos, né, remédios que eram mais em vidro âmbar, instáveis em vidros escuros. Porque ele preserva a integridade do óleo. Kelvis, tem algum óleo carreador? Não, era tudo óleo mesmo. Era óleo de peso molecular volátil. Ele tinha tecnologia Invisible Touch, fragrâncias, né? Nossa, até hoje. E eu lembro a data, você disse que não lembra, eu lembro, era novembro de 2016. Nós fomos apresentados. Você é brilhante. Uma coisa que eu sempre gostei de você como empreendedor... Você é maravilhoso, você tirou isso do fundo. Que você se conecta. Duas coisas eu tenho apreço pela tua pessoa, né? A gente deixa agora o profissional do lado. Você tem uma capacidade também de humanização grande. Eu lembro que a gente nem se conhecia, foi logo no início, claro. Né, as pessoas ficavam, é claro que ele vai fazer, porque ele está querendo crescer, mas eu via isso como um grande mérito, né? Mas tudo aquilo que a gente falava é a chamada parceria. Tudo aquilo que eu pedia, você providenciava dentro da tua condição. Um dele foi isso, né? Que é o roupão, porque a gente precisava tornar o desejo, porque as pessoas, nem todas elas são auditivas, muitas são visuais. Então, assim, quando a gente colocava, muitas faziam os tratamentos só para vestir o roupão. Pela experiência, né? Hoje a gente vê que não é um atendimento, é uma experiência. Todos os óleos, eles tinham um preço bom, por isso que competia na nossa loja de departamento, embora ele é um óleo de divisão profissional, né?
Ele Sim, ficava lá junto com os produtos de divisão profissional. E assim, o que, que eu vejo lá é que é isso de tudo que a gente está falando aqui. Foi um produto, uma joia, que ela foi lapidada e ela veio para um ponto do qual ela não era para estar, era para estar em outro ponto. Mas assim, que bom que a gente aprendeu, né? Porque afinal de contas teve um claro, investimento muito alto, pesado, a gente fez aquelas claro. ações. Nossa, eu acho que nunca vendeu tanto óleo. E foi a partir dali que eu acho que as pessoas começaram a ter apreços, né? E entender que óleo não é só aquela maquiagem que você coloca no cabelo e que lava, sai. Não era Exato, isso. Óleos são essenciais, literalmente falando, no quesito da lubrificação, permeação e tratamento, seja da pele quanto dos cabelos, né? Eu lembro que elas exato. usavam como perfume, Davi. Elas traziam o relato, elas usavam como. Davi, eu tenho todo o portfólio de cada óleo. Eu tenho de mirra, argan, oliva, eu tenho Você sabe todos, tenho que todos. eu É porque tenho foi amigos, uma. eu, eu Colocou, tenho né? amigos barbeiros que usam aquele óleo para terapia de barba, para cuidar dos clientes de Eu barba. Os acredito clientes sim. adoravam, adoravam. Essa marca a gente vendeu, né? Teve um empresário árabe que Você se falou, associou a comentou. nós e depois a gente acabou vendendo a marca. Aqui nos Estados Unidos, aqui em Austin, eu consegui desenvolver o meu salão. Eu tenho um salão chamado Hair Healing, né? A cura do cabelo. E ele é mais do que a cura do cabelo. A palavra healing, ela tem essa conotação, né, de cuidado, de cura, de holístico, de... E o salão, ele é esse espaço terapêutico, onde as pessoas sentam, conversam, abrem o coração. Algumas conversas eu preciso até fechar a porta do salão para que a pessoa tenha mais privacidade para poder falar. Algumas coisas são de fórum muito íntimo. E essa é a vida do profissional de beleza. A gente ouve pessoas. E a gente tem a ética de preservar a intimidade dessas pessoas. E se nós temos algo a contribuir, a nossa conversa ela é construtiva, ela é enriquecedora. Junto desse projeto de salão, nasceu a marca de produtos Hair Healing. Então, hoje, eu já voltei a fazer produtos, eu já tenho um novo óleo, eu não tenho a linha inteira de Ai, que óleos, bom. mas eu Que tenho o óleo. maravilha. Lembra da versão light do óleo? Lembro que é o que eu mais vendia, era o mais Então, vendido. Ele eu era tenho. azulzinho claro, assim, né? Isso, Roxinho, isso. lilás, lavanda, eu acho, né? Esse era o de louros. O lilás era o de É, louros. porque ele, Esse era azulzinho. gostavam da fragrância e da textura. Da fragrância e perfumava, né, Davi? Ficava o dia inteiro, era Muito, impressionante. muito. Eu tenho agora o As óleo mulheres light. queriam fazer aquela adesão de estava acostumada a colocar com massa. Não, 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 não. Usa, lava, esfolia, lava duas, três, deixe ele puro. E era outra coisa, era uma Era transformação, era uma experiência assim. Nossa, assim, aquilo fantástico. exalava, né, no salão, fantástico. Era. Era uma coisa E, primorosa, né? É uma coisa primorosa. e aí eu tenho um living multifuncional, que a mulher pode usar ele no banho como uma ampola, porque o pH dele é muito baixo, então ele consegue baixar bem o pH do cabelo. Pode usar ele como living, depois do banho, usa, aplica e deixa secar naturalmente. E pode usar como pré-escova, porque ele tem proteção térmica. Então, e tem a queratina, É, né? Que eu desenvolvi a própria queratina, que ela é sem formol, ela é à base de ácidos, e todos eles têm aquele blend de 11 óleos orgânicos. Então, a embalagem é muito bonita, inspirada em coleções da Dior, a Dolce Gabbana, Gucci. Foi dali que veio a inspiração daquela poluição chique da embalagem. Então, os 11 elementos são expressos, desenhados à mão para a arte da embalagem. E assim, já está sendo desenvolvido agora shampoo, condicionador e máscara e tal. A produção de produtos, o desenvolvimento de produtos está na veia. Né? Fiz isso para a L'Oréal durante muitos anos, fiz isso para é outras verdade, indústrias ao você longo sempre de teve muitos esse. anos. E é uma paixão. Né? Então, hoje, a vida, ela me conduziu para esse direcionamento aqui. O podcast, o Beauty Mind, ele é uma coisa que eu já acredito no podcast há muito tempo. Eu já faço o Beauty Mind já tem cerca de 2 anos. A gente fazia antes, gravava lá dentro do salão, eu mesmo que gravava do meu jeitinho. Hoje a gente tem a produtora, a figura, que faz a edição, faz o acompanhamento, a produção. E, e esse é um projeto que está dentro do coração, de crescer, de trazer figuras e pessoas como você, que têm esse conhecimento que uma entrevista é muito pouco.
uma entrevista para falar com Kelvin Sanabria é muito pouco, porque o seu conhecimento ele é muito vasto, ele é muito gostoso de ouvir. Você tem um jeito didático de passar o seu conhecimento que é bárbaro. Eu sempre tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto de falar, eu adoro Cortella, ele fala que o conhecimento que não é compartilhado se torna engodo. Se torna engodo para a alma. Então, tudo isso que você sabe, se você não pudesse vir aqui e expor, ensinar, compartilhar, é isso que você fazia quando você vendia seus primeiros perfumes. Você estudou para encantar as pessoas, para trazer um conhecimento fácil, gostoso de ser degustado, né? Às vezes algumas pessoas elas têm uma soberba com o conhecimento, mas é tudo vaidade, é tudo besteira. Sabe o que nós somos, Kelvis? Nós somos cadáveres adiados. Nós somos a morte, é a única certeza que a gente tem nessa existência. E ela vai chegar até certo ponto para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. E o que você vai levar daqui? O que você construiu daqui? Não importa a sua fé, se você é crente, católico, ateu, macumbeiro, judeu, muçulmano, isso não importa. O que importa é o valor que você tem e o valor que você dá para as coisas, né? Quando a gente fala de mundo de beleza, de bem-estar, de estética, de moda, de luxo, parece uma coisa fútil, mas ela é fútil quando você não tem profundidade. Tudo é futilidade sem profundidade. Essa é uma frase que eu adoro. Tudo se torna futilidade quando não se tem profundidade. Porque você pega um assunto rico e não sabe discorrer esse assunto, não sabe elaborar sobre esse assunto. Então você o banaliza, né? É como você querer falar sobre sexo e sexualidade com pessoas que têm no máximo da sua cabeça entendimento de sexo como penetração. Não pensa mais em fazer amor, não pensa mais em explorar sentimentos, sensações, o descobrimento do sexo antes do ato. Quando uma pessoa olha para outra amada e entende a alma dela, o sexo já está acontecendo, meu querido. O sexo ele é envolvimento, ele não é o ato em si. Então, a gente fala das coisas, mas com um pouco mais de profundidade. Falar de beleza, de shampoo, de condicionador, de óleos. Olha como que você descreveu um projeto que eu tinha feito lá atrás, que eu acho que eu mesmo não sou capaz de descrever os olhos como você descreveu. Ô, Davi, e essa questão ali, mas tu sabe que tem um segredo, né, dentro da gestão, né, de pessoas, tanto que eu me desenvolvi mais e melhor lá na fora, foi em Paris, né, até na questão do atendimento, né, eu lembro que assim, ó, claro que muitas coisas não se executam, porque as culturas são diferentes, e lá eu lembro que eu precisava, brasileiro, cidadão honorário francês, prestando serviço para uma multinacional francesa, eu não poderia deixar a minha figura brasileira estar à frente do meu trabalho. Então lá, eu lembro que na Sephora, até ontem eu comentei com uma moça que ela falava, que saudade dos tempos, né? Mas eu sempre com aquela premissa, ok, o passado foi legal, tudo, mas penso que hoje eu me preparo ao futuro. Se a gente ficar muito no passado, também a coisa parece que não flui, né? Mas eu digo assim, não a questão da Sephora, de colocar as marcas de frente, o glamour, o luxo, a novidade, o what's new na frente. Eu lembro que eu desenvolvi muito na época com o Pedro Barcelos, que era o maquiador oficial da Christian Dior e estava lá também comigo. Então a gente recebia as pessoas, se maquiava, as meninas se maquiavam, nós também se maquiava, colocávamos Farce Buddy, eu estava com ele na Rubinstein na época, e recebia as pessoas, abria a porta da Sephora da Champs-Élysées e as pessoas. E quem estava no fundo não tinha esse. Sabe por quê? Porque era para criar o almejo, para eles têm que lutar muito para poder estar lá na frente. E até a própria questão de ser no fundo, olha como é estratégica dentro do pilar das grandes marcas. As promoções ficavam tudo lá no fundo. As promoções, eu tive uma experiência nesses 3 anos que eu fiquei lá, de ter que trabalhar no fundo com a Helena Rubinstein, porque a lata ia mudar lá, os packaging, né, as embalagens iam mudar, e daí vai mudar, bota numa gôndola menor, com preço mais atrativo, para poder desovar para vinho novo. Lá eles pensam muito rápido nisso. E eu lembro que eu aprendi lá, junto com as pessoas, né, junto com os parisienses, por que lá na frente eles tinham mais grandeza, mais propriedade, porque era 50%. Era 50%. E isso vai de encontro com tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, que a gente deve ofertar para as pessoas o que tem de melhor. Quando você me apresentou os teus olhos, lembra que estava com medo de que era Stasi, que tinha lá o elixir, eu disse, querido,
nós vamos vender isso aqui e vamos dar certeza que isso aqui é o melhor. Existe uma autopsicologia na vida que diz assim, ó, não ofereça nada mais do que o melhor para as pessoas. O que eu tenho de melhor aqui, então é o que eu vou vender. Ah, mas eles não têm o conhecimento. Não, mas aí eles vão aprender. E a gente botou lá e a gente acreditou naquilo. Quando É uma verdade. pessoa acredita e propaga isso, a Kerastase faz isso direto com os multiplicadores, eles desenvolvem pessoas. E olha só que engraçado no mercado, eles sempre tentaram me corromper. A Kerastase sempre quis me corromper. Queria que eu fosse care coach, até hoje eles querem que eu care coach, TK. Cara, assim, eu agradeço imensamente o convite, a honraria, o PIN que vocês querem colocar, mas eu sou do mundo. Lembra que naquela época da Cotirô, eu trabalhava com outros fornecedores. E como é que eu vou Sim, como é que eu vou vender a minha alma ao diabo se vai ter outra legião que vai querer comprar depois? Ninguém vai me querer. Eu preciso estar avulso no mundo das corporações. Eu é preciso. verdade. Mas Elvis, tu não é político, tem que ter uma. Não, eu não preciso morrer para saber que o caixão é bom. Eu É posso entrar verdade. vivo e dizer, ó, tá duro, entendeu? Vocês estão equivocados, vocês estão errados, essa concepção é arcaica. Adoro. Daí, e eu assim, e eu lembro que eu fui a Curitiba, daí depois veio a Alpha Park, olha que não foram poucas. Veio a Alpha Park, o Rocanói, o Anza, Keune, tadinha da Keune, até hoje ela tem a esperança de que eu não vou fechar no Brasil enquanto não te ter. Mas é porque sabe o que é? É que também tem muito a ver com as questão é que nem cordão umbilical, né? Você corta, né, para não ter, mas você acaba tendo. É que assim, cara, quando eu estava atendendo lá em Porto Alegre, atendendo uma pessoa e o dono, Patrício Fernandes, um espanhol, me viu atendendo, aquilo ali não é o meu atendimento que ele viu toda a minha história. Ele viu, e ele falaram assim: quero este menino no stand. Eles estavam abrindo um projeto de stand com ele na Rubinstein, e ele falou: quero este menino. E ele comprou uma briga grande com a empresária lá. E eu lembro que eu fiquei numa situação meio. Resumidamente, ela até abriu mão da marca e ficou só para uma grande distribuidora lá, que era top internacional, era a Mujica, Tabatinga, Free Shop. E assim, eles tinham trocentas mil marcas. E ele me quis. E foi ele, graças a ele ter me tirado dali, que eu estava em ascensão ainda, me desenvolvendo dentro da marca de Novo Hamburgo, estava em ascensão, eu estava no meu auge, melhor. Mas se o dono, né? Se o dono me quer, pensava eu. E daí, assim, eu vi que ele começou a enxugar as coisas, começou a mandar tudo para São Paulo, e eu fui me desafiar em quiosques, né? Davi, olha que coisa. A gente iniciou isso aqui, eu te falei, eu não entendo, eu não busco entender, e nem sei se quero entender. Um dia, quando morrer, talvez entenda. Começou com quiosques, Lancôme, Bioterme e Helena Rubinstein. O ano era 2000, antes de ir embora para Paris. Ficou um ano lá, fecharam, me chamaram a São Paulo e mandaram para fora. E assim, ó, eram estandes. E o ano de 2020, quando depois que logo você saiu do Brasil, eles me chamaram novamente para um novo projeto que era com cabelo, com outra divisão. Era L'Oréal, Kerastase e Red. E a matriz tinha acabado de sair do Brasil, porque por alguma razão de atropia eles não. Então tu vê como as coisas. Olha a data, 2020, 20 anos após, estava eu no mesmo ponto, supervisor de vendas de produtos de visão profissional de 3 marcas. Lá era tu vê como que o mundo vai girar, a engrenagem, a É, importância, sabe? Esses dias mesmo eu estava dizendo assim, nossa, por que eu estou tão conectado com o Davi? Não sei, né? Não sei se uma hora eu não vou para os Estados Unidos, não sei se não largo tudo, vou trabalhar com ele, não sei se a gente vai conhecer alguém em comum, venha, eu não sei. venha, Porque venha. assim, eu vou te falar que como um diretor, o Alexandre da Montblanc, ele falou para mim, você enriqueceu muita gente, Kelvis. Eu lembro na época de Caxias, muita gente, né? Davi, essa questão do dinheiro, eu sempre te falei, né? Davi, ganhar dinheiro é uma tarefa muito, muito fácil. Quando a gente tem as ferramentas necessárias, o problema é administrar esse dinheiro ganho. É, Porque é. o mundo do cosmético, ele dá muito dinheiro, sim, dá, já atendi delegados, engenheiro, dá muito dinheiro, porém a gente sempre tem que entender que a forma com que a gente gerencia esse ganho, eu acho que esse é o desafio, porque muitas empresas as quais eu vi que tinham hoje elas nem existem mais, né? Alguns É. grupos nem existem mais, muitos recebem do Brasil, a própria Gina Rubinstein, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, os dias de hoje, você está gerenciando uma rede de salão ou um salão local? Onde é que você está hoje? Hoje eu faço parte de um grupo, né, de um grupo de um salão de beleza, é o grupo Bressan Cabeleireiros, eu sou gestor da matriz, né, então é uma unidade que ela tem uma história, né, são 26 anos
vai comemorar 26 anos em setembro. Então, assim, tem todo um envolto, né, com os profissionais que se desenvolveram também ao longo desse período, mas foco na matriz. E, claro, que eu tenho contato com as outras redes, né, que são estabelecidas dentro de shopping centers, mas o trabalho todo executado hoje comigo é dentro da matriz. E profissionais que também têm as suas histórias, né, seu desenvolvimento acerca da mesma época que eu, a gente meio que se conecta nisso. E a nosso grande desafio é sempre mesclar, né, trazer um novo tipo de pensamento, um novo tipo de profissional, porque é assim que a gente cresce, né, nessa troca, Mas tu sabe que você falou uma coisa durante o nosso papo aqui, que é bem difícil, né, essa geração que é tudo pronto, que debate muito no raso, que daí você tem que estar explicando. Daí eu lembro que em muitas situações eu até falo com meus colaboradores, às vezes a gente tem que fazer a Suzana Vieira, eu não tenho mais paciência para quem está começando, e tem que ser chulo mesmo, dizer que mesmo não. Porque ele fala que é a mesma coisa, mas não é. Mas ele diz que é a mesma coisa. Querida, diz para ele que a mesma coisa é sovaco e axila. Não é. Porque é uma resistência que eles têm em querer achar, principalmente nas progressivas, né? As progressivas. Eu tenho verdadeira paixão. Eu tinha um ódio de progressiva, daí agora. Porque assim, por que eu me apaixonei? Porque assim, ó. Não, você vai receber a minha, viu? Você vai receber a minha, eu vou mandar para você. E elas gostam, elas ainda procuram. Na verdade, elas não procuram progressivas. Se estaria falando progressiva, eu minto. Elas procuram um tratamento com alinhamento. Exato. Desmistificamos aquela ideia de que progressiva trata cabelo. Não, progressiva não trata. Não. Muito pelo contrário. Dependendo da progressiva, maltrata. Mas assim, tipo, olha, Kelvis, eu sempre trago para elas e eu fomento a ideia de que, como eu morei lá fora, então eu tenho essa propriedade também. Dizer, porque o cabelo delas é tão bonito. Tipo, porque elas cuidam e tratam muito. Mas as francesas, elas são pedigree, né? Quem que diz que elas são pedigree? Não são pedigree nada. A mãe é bem francesa, o pai já é da Argélia, assim, aquele cabelo desse tamanho. Mas o que elas fazem lá? Tem as chamadinhas, tem sim as chamadinhas. Lá elas usam produtos assim que tem ácidos, né, de peso moleculares menores, das frutas, e dá uma reduzidinha, dá um alinhamento. As progressivas, que vocês tanto chamam aqui, de Botox, vocês batizam com os nomes meio forte, lá elas têm como realinhamento, alinhamento, lisagem, produto que dá um efeito lisagem. Então, são substâncias que são sabiamente reconhecidas dentro da ciência, dentro do campo científico, que eles vão promover esse alinhamento. E daí a gente tem que entender muito de estrutura de cabelo para ver como é que forma. Eu falo para eles, gente, mas é tão óbvio, tão óbvio. Tudo isso começou, esse império de progressiva começou com uma maldita chamada inteligente, que mais burra não pode ser, né? Mas por que é inteligente? Vocês já pararam para pensar por que uma escova começou a ser chamada inteligente? A escova tem cérebro? A escova tem neurônios? Vocês imaginam isso? Não. Então eu vou explicar para vocês. Olha só, daí eu pegava nas gadeias dela, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala gadeia. Bagunçava os cabelos delas e pegava o fio. Do que eu apresentava um fio, tá vendo esse fio aqui? Tá vendo essa hélice aqui? Né? Daí elas vinham lá, às vezes colocavam uma lupa e tal. Então, ele vem liso, e em alguma parte ele tem umas ondulações, that's ok? E daí elas vinham. Então, a inteligente, ela tem um sistema de canalização que ela só vai agir ali. Então, ela vai alinhar nessa estrutura com essa base mais lisa e onde é ondulado ele lisa. Então, a propensão dessa redução é bem baixa até, 40%, no máximo 60%. Porque a proposta de alinhamento é isso, não é fazer chapadão, deixar um liso dramático. Só que quem faz isso são outras substâncias que a gente não pode falar aqui no canal, para não, né? Mas elas querem usar o ácido fórmico, formaldeído, inclusive aqueles que dá cegueira, elas querem esses produtos porque talvez elas entendam que sem a importância de um diagnóstico capilar, elas entendam que o mais forte é o que vai dar. Eu já passei por isso. Quando eu saí daqui da transição da Helena Rubinstein, não vinha vitamina C 15% para o Brasil. Tinha 5, 10 e 15%. Mas por quê? Nunca ninguém me respondeu. Quando eu fui para fora, eu descobri. Porque a brasileira quer comprar sempre o mais forte. Ela quer tudo, porque na cabeça dela é tudo vai funcionar mais forte. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona e não é assim que a pele responde. O que é forte para mim, que não é tolerado, para o Davi pode ser, assim, é tudo uma questão de bom senso e diagnóstico. Sim. Então, quando eu estava lá, as brasileiras vinham, eu dizia, nossa, tem tanto 15% aqui, só quem comprava era brasileiro e português. Brasileiro e português, porque eles achavam que pelo preço, mas não é, o preço é o mesmo, é mais forte, eu vou levar o mais forte. Não é assim que funciona.
nem Exato, cosmético e nem na vida, né? exato, Então, exato. assim, a grande experiência das pessoas é elas terem eu na linha de frente para provar, sempre eu tenho que provar por A mais B, que aquele produto vai resolver, vai sanar a solução. Eu sempre disse, eu nunca vendi, eu acho que shampoo, nunca vendi nada na minha vida. O que eu sempre vendi foi gerenciamento de expectativa dos clientes, porque eu acredito também, que você citou antes, que a gente não pode ensinar nada, Davi. A gente, na vida, a gente não, a arte de ensinar, né, é apenas a arte de despertar curiosidade natural nas mentes das pessoas, principalmente as mais Exato. jovens, porque a gente não se pode ensinar nada ao homem, apenas ajudá-lo a encontrar a sua resposta. E quando eu Olha, você, falo isso assim na frente, essa frase vai dar um corte. Essa e frase vai dar quando um eu corte. vou, Vitória, quando eu tem uma falo, parte que ele fala aqui, ó. eu torno a vida. Como é que foi a A frase que arte você de falou? ensinar algo às pessoas, a arte de ensinar algo às pessoas é apenas a arte natural de despertar a curiosidade natural nas mentes jovens. Porque eu penso que não se pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a encontrar a sua resposta. Essa Ó, frase é da minha trajetória. ele falou que não se pode ensinar nada ao homem. A arte de ensinar nada mais é do que despertar no ser humano a curiosidade por aquilo que ele quer aprender. Essa frase tem que dar um corte. Esse negócio aí vai levar a gente a 100 mil seguidores em uma semana, no mínimo, esse negócio. Mas se você levar isso para as pessoas, você vai ver que isso aproxima, né? Essa Com questão certeza. de que você está ensinando ali uma coisa da qual ele não sabe, ele não pensou, e da medida que ele começa a raciocinar, ele entende e ele te dá um voto de confiança e ele vai ver o É resultado. Então verdade. e ele vai te dar, e daí você vai ter. E assim, ó, essa questão também de transitar em todos os campos, isso também faz parte né, do desafio. Eu não posso ficar só no mercado de Sim, luxo, olha só, o mercado de luxo hoje sim, todo estagnado. Eu transito, tu lembra, sim, né? Cotirô, hoje eu estou no Grupo sim, Bressan, o Grupo Bressan é um sim. grupo um pouco mais elitizado, mas assim, Não, são pessoas, e no fundo são pessoas esse nosso querendo mundo investir. de esse nosso mundo de beleza e cosméticos, ele é muito vasto. Você pega marcas como o Salon Online, que era uma marca que não tinha muito prestígio no passado, hoje é a marca número um referência para cacheadas, onduladas e crespas no Brasil todo e vende para o mundo inteiro, porque estudou, se deu o trabalho de desenvolver algo novo, trouxe matérias-primas novas, embalagens super descoladas, se comunica com o seu público, fez um trabalho de casa muito bem feito. Kelvis, eu queria ficar com você aqui 2 horas, mas a gente não pode. A gente já está 1h10 gravando. E, mas a gente vai ter que voltar. Não tem condições dessa entrevista morrer aqui, não. A gente vai ter que voltar e fazer de novo. Eu quero agradecer muito você ter me dado um pouco de seu tempo. Eu sei que a sua vida é extremamente corrida. Você é uma joia rara de ser encontrado. Quero agradecer muito a contribuição que você trouxe hoje aqui no Beauty Mind. Isso expressa exatamente a ideia desse podcast. É a beleza em mente, é esse enriquecimento, é esse saber, é essa cultura, sabe, dentro do universo da beleza, em tantas vertentes que eu adoro, que faz com que as pessoas comecem a olhar para si mesmas com um olhar um pouco mais amoroso, um olhar mais respeitoso. Porque eu só vou me permitir buscar esse despertar que você acabou de falar do conhecimento, quando eu acho que eu sou o merecedor, que eu sou a pessoa que não apenas vou borrifar um cheirinho, ou que não apenas vou passar um produtinho no meu cabelo, ou que não apenas vou comprar uma roupinha ali qualquer sem pensar numa combinação, num jeito de ficar mais alinhado, mais bonito, mais estiloso. Não, eu não preciso esperar ganhar na loteria para poder ser do jeito que eu quero ser. Eu sou o que eu quero ser agora. Eu sou feliz agora. Eu me amo agora. Eu me respeito agora. Eu só tenho o aqui e o agora. O ontem já foi, o amanhã só Deus sabe se virá. Então, a chance que eu tenho de ser querido para você e de você ser querido para mim é aqui agora. Então, hoje você abrilhantou o Beauty Mind com a sua beleza e com a sua riqueza. Você é maravilhoso. Eu queria que você Não, deixasse imagina, meu uma querido, mensagem aí para quem nos escuta. Então, eu agradeço imensamente, é sempre uma alegria, né, e um grande entusiasmo
falar com você e agora falar com, né, com o teu público. E assim, ó, muito obrigado mesmo, né? Eu me sinto bem envaidecido. Isso para mim soa como um grande prêmio, um reconhecimento, né, de uma pessoa que gosta de mim e do meu trabalho e que, né, quer saber da minha vida. Eu não tenho frases prontas, assim, né? Não costumo. Eu costumo, como você mesmo disse, falo o que vem na hora. O que eu posso te falar é assim, ó, o futuro, a beleza é o futuro e nós somos o futuro da beleza. Olha, eu Então, gostei disso. você estamos aqui para trilhar, né, esse futuro que parece ser tão longe, mas não é. Ele é agora. Então nós estamos aqui, por isso que nós estamos nos comunicando, né, mesmo pela distância, é levar a outros mundos, outros universos, o porquê da existência dessa. Tu sabe que aí nos Estados Unidos tá tendo no Vale do Silício, é isso? Um grupo Aham. de pesquisadores, eles estão norteando que a beleza até eu já conversei contigo da outra vez sobre a questão lá do bebê class que a gente teve acerca né, eles fizeram pesquisa de campo e tal, né, que daí o salão de beleza não era, infelizmente ele não era um advindo assim em primeira instância, ele já foi, mas não era mais. Mas eu digo assim, eles estão fazendo um trabalho de pesquisa de campo para mensurar essa qualidade de vida e a estética, né, ela está sendo muito atrelada, está brigando aí com a farmácia, sabe, no mundo que as pessoas estão meio que... Isso eu aprendi na especialização. Em 2010, comemoração do darwinismo, meu professor Emílio Moriguchi, um japonês que naquela época tinha 93 anos, ele falava assim, que no mundo tão próximo, era 2010, e ele falava 2025, eu perguntei para ele, e é hoje, ele dizia que as pessoas, elas iam definhar, elas iam adoecer, né, convalescer também por doenças da cabeça, e não mais do coração. E quando eu estava naquela equipe interdisciplinar que tinha, né, na especialização, eles entendem que o processo de envelhecimento não detém apenas uma única área do conhecimento, porque ele é muito amplo, né? Então eu dividi ali espaço através de seminários integradores com vários profissionais, dentistas, psicólogos, todos que você possa imaginar, geriatras. Então, assim, e eu na condição da estética, eu estava ali defendendo veemente a questão estética, mas não era aquela estética de ser bonito, não era isso. Era a estética da importância, da prevalência de você ter um tempo, né, que esses pesquisadores estão falando muito sobre sair muito do tempo, que hoje as pessoas se preocupam muito com o tempo, mas o tempo dedicado aos autocuidados. Não acreditar que esse creme aqui vai resolver a solução da sua vida. Não é isso. É sobre você ter esse tempo de você cuidar de você mesmo. Ou seja, não é um compromisso do Davi, do Kelvis, é um compromisso que você vai ter que firmar com você mesmo. É quase uma sentença, né? Então, assim, eu vejo assim que esse desenfreio, às vezes, plástica, acontece nos Estados Unidos, né? Isso, num outro momento, eu gostaria de conversar contigo. Como é que funciona essa questão da vaidade? Porque a cultura é diferente. Mas, assim, por que os Estados Unidos deram um avanço agora recentemente na compra, aquisição de produtos? Por quê? Tem que ter um estudo aí, uma informação, um dado mais relevante. Por que eles estão nisso? Eles têm medo de acabar? O que é? Tem que ter algum... Mas, assim, aqui no Brasil, tá um crescimento grande em procura de procedimentos estéticos, assim, invasivos, né? Sempre teve, mas de uma forma bem desacelerada, meio avalanche. Todo mundo faz, porque... E não era assim, né? O cosmético em si, ele tá ficando um pouco coadjuvante, porque as pessoas estão começando a debater, a indústria também não está muito disposta, né, a desenvolver nada novo. De um tempo para cá está tudo muito invasivo, muitas injeções, muitos injetáveis também. Me faz lembrar o filme da Demi Moore, The Substance, que a pessoa se monstrifica na busca da juventude eterna, né? Uma coisa muito interessante. As pessoas buscam isso, né? Meu amigo, eu sou muito grato por você ter participado hoje, por você ter estado aqui comigo. Eu quero também agradecer a você, que é a nossa audiência, que nos acompanhou nesse episódio, com meu irmão, meu amigo Kelvis Sanabria. Eu quero te convidar também, você que ainda não segue o nosso canal, para você seguir o canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar, deixa seus comentários, faça suas perguntas, a gente está aqui para poder te responder, e dá uma força para a gente poder crescer o nosso canal, porque a cada dia mais conhecimentos, entrevistas,
personalidades queridas como Kelvis que eu quero trazer para vocês. Tá bom, Kelvis? Um beijo no seu coração. Muito obrigado por você Muito ter vindo. obrigado. Saiba que você me fez voltar em Florianópolis e eu adoro Florianópolis. Foi muito bom agora estar com você. Muito bom, muito bom. As Nossa, memórias, né? ótimas Vamos ter memórias. para contar. Muito obrigado. Um beijo para a Vitória aí, para o Guilherme, para todo mundo, tá? Ótimo, obrigado. Tá mandando um beijo para a produção aí todinha para vocês. Que Deus abençoe você. Muito sucesso e que continue com essa energia maravilhosa que você tem, porque você é contagiante. Muito obrigado, viu? Um beijo. Beijo, querido.